É isso aí, meus amigos. Enfim, eu consegui criar um sistema em trial boot. Ou seja, seria o dual boot, né, com dois sistemas operacionais, mas na verdade são três sistemas operacionais. O sistema operacional que vocês estão vendo aí é o nosso querido Chrome OS Flex, tá? Para quem não conhece aí, o Chrome OS Flex, ele é o sistema da Google que traz aí o suporte, né, para rodar apps do grupo Chrome. O Chrome OS nativo ele tem outros suporte com apps Android, mas o Flex, infelizmente, ele não tem. Mas ele dá suporte para o sistema Linux, né, de instalação. Então tem a possibilidade de rodar apps do próprio Pinguim, né, do próprio Linux, possibilitando aí outros suportes de aplicativos. Mas para poder ter isso, eu precisaria ter a instalação do Chrome OS Flex no notebook. Mas para ter a instalação do Chrome OS Flex no notebook, isso implicaria em formatar o meu disco, né, meu HD. Esse notebook, como ele tem um suporte para mais de um HD SSD, ele tem um SSD M2, um SSD tradicional. Então eu fiz a instalação do SSD tradicional. Eu tive que trocar meu M2 porque ele deu problema. Então eu adquiri um M2 de 1 TB, um SSD M2 de 1 TB. E antes de fazer todo esse processo, eu já estava pensando em ter aí um boot triplo, imaginando que isso seria possível criar esse trial boot, né? Como que isso seria possível? Vou mostrar isso para vocês. Vou explicar essa ordem e mostrando para vocês aqui os sistemas operacionais que eu tenho instalado. Então, o que eu fiz por primeiro, né? Eu tive que aí retirar o M2 aí e deixar só o SSD tradicional. Fiz a criação do pendrive, né, inicializável primeiro, né? Fiz a criação do pendrive inicializável do Chrome OS Flex. Para quem não sabe, tá? Para poder criar esse pendrive inicializável, tem vídeo aí no canal. Fiz a instalação do Chrome OS Flex no HD SSD tradicional, sem a presença do outro HD, por quê? O Chrome OS Flex ele formata todo o disco. Então você precisa ter um outro equipamento, um Windows rodando em algum outro lugar, caso você precise gerar um outro pendrive inicializável. Isso vai facilitar bastante. E não foi diferente. Então eu fiz a instalação do Chrome OS Flex. Depois eu precisei criar um outro pendrive com Windows. Como tinha só um pendrive para poder inicializar, eu tive que usar o mesmo pendrive e gerir uma instalação do Windows inicializável no pendrive. Fiz a instalação do M2 no computador e nesse M2 eu fiz a instalação do Windows 11, tá? Ele está até com o horário aqui um pouco errado. Isso é natural quando entra no Windows e no Linux ele meio que pula ali o fuso horário. Ainda não sei como é que resolver isso. Mas aqui estamos com o Windows 11 aqui, ok? O Windows 11 aí completinho, funcionando. E ele está rodando em um outro disco, né? Em uma outra partição. Isso vai ficar mais claro. Aqui no Windows não dá para ver direito. Só dá para ver aqui o disco, mas as partições do Chrome OS Flex não dá para ver, mas eu vou mostrar isso com mais evidência no Ubuntu, tá? Que é o terceiro sistema operacional que eu instalei que possibilitou ter esse trial boot, ok? Então, através do meu querido aí Ubuntu, tá? Eu gosto muito do Ubuntu também. Ele possibilitou isso. Então tem aqui o primeiro disco zero aqui com 400, pouco mais de 400 GB, onde está o Chrome OS Flex sozinho, tá? Ele precisa estar em um disco sozinho. Infelizmente não tem como instalar ele uma partição em dual boot com Windows ou com Linux sozinho, porque ele tem esses problemas aí. E mesmo você instalando ele aqui,
Fica até difícil mexer no tamanho das partições aqui, que também ele é meio chato, não deixa. Então é um sistema um pouco fechado, tá? Então ele tem que estar com um disco separado, de preferência separado do seu Windows ou do seu Linux aí. Então fiz a instalação do M2 aqui, instalei o Windows numa partição e o Linux em outra. E agora que eu vou mostrar para vocês o Ubuntu aqui, tá? Para vocês verem aqui que o Ubuntu foi a tacada final, onde eu possibilitei aí fazer a configuração aí do Trial Boot, ou Trial Boot, sei lá como se fala. Um boot triplo aí de 3 sistemas operacionais de diferente aí, né, propósitos, né? Então o Windows ele tem um propósito, o Chrome OS Flex ele tem outra pegada, né? E o Linux não é diferente. Então estamos aqui com o nosso querido Ubuntu, certo? Inicializando. Ok, inicializou. Vamos só logar nessa criança. Tá aí o Ubuntu também funcional. Vou abrir aqui o Gparted, que é o gestor de partições, que nos possibilita aí ver todas as partições configuradas. E estamos aqui com o disco principal aqui, né? Com cerca aí de 1 tera de armazenamento, 900 e poucos gigas. E aqui eu tenho o Windows, tenho o Ubuntu aqui numa outra partição e o Chrome OS Flex ele está em outro HD, né? Que é um HD padrão SSD. E aí você já vê aqui como é que o negócio é complexo. Ele faz todo esse particionamento aqui de um monte de partição pequenas, diversos tamanhos, para criar uma estrutura, né, de instalação para o Chrome OS Flex. Então fica meio que impossível, né, você gerar um particionamento, né, dessa maneira, porque ele se auto-particiona. Então não vale a pena você manter os sistemas dessa maneira, tá? Então a ideia aqui é seguir essa ordem, tá? Fazer a instalação do Chrome OS Flex em primeiro lugar em um disco separado, depois plugar o segundo disco, fazer a instalação do Windows, já particionando ele também, tá? E por último fazer a instalação do Ubuntu. Quando o Ubuntu ele estiver concluindo a instalação, ele vai instalar o Grub, tá? O gestor de boot aqui, e através do Grub aqui ele vai fazer um scanner de todos os bootloaders aí dos sistemas operacionais e vai adicionar ao menu do Grub. E aí sim possibilitando, por último aí, ter esse sistema aí em Trial Boot. Errei aqui a senha. Ok? Então você tem um sistema agora em Trial Boot, tá? Sistema aí completo aí, possibilitando aí eu fazer vários outros testes e vídeos aí para o canal, para quem tiver interessado aí no Chrome OS Flex e em outras dicas aí de sistemas operacionais. Se você chegou até aqui, curta, comente esse vídeo, compartilhe com outras pessoas que têm interesse aí, ou pelo menos aí curiosidade como é que é feito isso, entendeu? E deixa aí seu comentário, sua dúvida aí, dicas aí para próximos vídeos que vocês tiverem interesse, vou estar fazendo também. Muito obrigado aí por tudo, fui!